Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma bênção estar na presença de vocês. Uma bênção estar junto com vocês aí que assiste o nosso canal no YouTube. É uma grande honra compartilhar esses ensinamentos que Deus dá para nós aqui, né? E poder deixar como forma de legado, né? Aí no nosso canal. E assim todos vocês terem a oportunidade, não apenas daqueles que estão presentes, né, mas aqueles que depois podem assistir uma parte, né, da nossa preleção, dos nossos ensinamentos aqui. Já fica aí nosso legado, né, para todos vocês consultarem, né, seja qualquer tempo, são vários vídeos que nós temos aí e que, segundo falam, muito bem vistos, né? Já disse aqui algumas vezes, material até de tema de cursos e tudo mais, utilizam as colocações, né, que Deus apresenta aqui e está aí o testemunho para vocês aí poderem usar e abusarem, né? Só não esquece aí de dar o joinha, né, o curtiu aí e tal, compartilhar com os amigos e tudo mais, que é para poder chegar a mais pessoas, né? Que essa semana mesmo, pessoas que não conheciam o nosso trabalho, não conheciam o que fazemos, digamos assim, e tive a grata surpresa de ela receber essa indicação de assistir os nossos vídeos e tudo mais, o último vídeo principalmente, e ela ficou maravilhada, a pessoa, e falou: cara, isso não ensina na minha igreja, não. Por que não ensinam na igreja? Eu falei: eu não sei explicar, né? Porque isso vem de Deus, né? Não é uma coisa do homem, já deu para perceber pelos próprios ensinamentos aí que vocês já viram, muitas das revelações que são dadas a todos vocês aqui são coisas pontuais e particulares de cada trecho da Bíblia, né? Dos ensinamentos. Então, vale aí agora a vocês perguntarem aos seus ministros o porquê que a Bíblia não está sendo praticada e aplicada aí nos lugares aí que vocês frequentam, né? E, mais uma vez, obrigado aí pelo testemunho, né, dessa situação, que ajudou muito ela. Estava passando por um momento difícil, encontrou respostas num simples vídeo. Então, compartilhar não é somente um momento, tipo assim, vou compartilhar, não é da minha igreja, aquele negócio todo, eu vou dar valor para aquilo, para aqueles caras, e não sei o quê. Eu falei: não, você está dando valor para Deus, em primeiro lugar. Para Deus. Não é para o apóstolo, não é para a casa apostólica, não é para o nome Casa de Deus, não é nada disso. Você está dando valor a Deus. E como no caso dessa pessoa. Você pode estar se encontrando num momento ruim da vida. E aí, como fica o nosso telefone aí, o WhatsApp, para vocês entrarem em contato, ela entrou em contato e testemunhou. E ajudou e muito na vida dela, nas tomadas de decisões lá. Então, que Deus a abençoe, que Deus realmente provenha o bom caminho. E precisando com a gente, o WhatsApp está aí. Quer deixar seu nome para oração, quer falar das suas situações, quer que a gente entre em oração e tudo mais para vocês, intercessão, conta com a gente que nós estamos aqui como servos do Altíssimo para te ajudar. Amém? Hoje a nossa porção é né? Como resultado por causa né? De seguirem as leis, são as consequências, né? Quando se segue a diretriz de Deus, ele mesmo dá, Deuteronômio 7:12, lá você já vai começar a seguirem os meus mandamentos e tal, ele vai dar um mar de bênçãos ali, que realmente vale a pena a gente toda hora refletir nisso, todos os dias, né? Que muitas vezes a gente tem que perguntar: por que eu me afasto de Deus com tanta facilidade, né? Então, hoje a porção vai de Deuteronômio 7:12 de 11 a 11:25, Isaías 49:14 a 51:3 e João capítulos 7 e 8. Tá? Eu estou apontando para cá, mas volto a repetir, a resposta está no
João, tá? O Senhor nos direcionou para o livro de João, para que a gente pudesse transmitir a vontade dele a todos vocês aí. E espero que realmente vocês apreciem a viagem, né? Essa é uma grande honra compartilhar contigo, né, com vocês aí todo esse tempo tão importante, ok? ECREV, como a gente colocou, né? Ele visa como resultado de, ou por causa de, porque nós seguimos os mandamentos, seguimos as leis de Deus, ok? Outra situação que também serve para a mesma palavra é calcanhar. Ok? Não é somente no sentido de físico, calcanhar sentido físico, mas no sentido de a gente pensar assim, qual é o seu ponto fraco? Ou, no linguajar popular, digamos assim, calcanhar de Aquiles, né? Qual é a parte sensível que nós vivemos hoje? Como é que a gente chega nessa situação? Todo mundo conhece no hebraico esse nome. Que é nada mais, nada menos que Jacó. Ok? Se vocês podem ver, é Jacó. Aquele que nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Todo mundo lembra da história e que ficou rotulado como aquele cara que era usurpador, maledicente, aquela coisa toda, e na verdade se tornou um cara realmente austero. A transformação. E aí a gente vem a pergunta que a Bíblia nos traz hoje, que o Senhor nos traz, né? Constantemente, né? Como está o seu grau de austeridade? Como você colocaria hoje o seu compromisso da austeridade? Não vamos mais levar para o lado de tipo, o lado pessoal. Austeridade não é somente o que você faz, mas é como você faz em relação ao todo. Que muita gente costuma dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, aquele negócio todo, mas não vai atrás da informação do resultado. Eu sou austero, eu sou empático, eu sou comunicativo, eu sou isso e aquilo. As pessoas chegam lá, quando você conversa com uma, conversa com outra. Eu sei que ele falou que ele é comunicativo. Aí o outro fala assim, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Eu sei disso por causa das críticas que eu recebo, da forma como o Espírito Santo quer que eu conduza para vocês os ensinamentos. Eu não posso me apresentar falando a palavra de Deus, dando os ensinamentos de Deus, fazendo piada. Como alguns fazem aí só para cativar público. Né? Que fala lá que, por exemplo, usando exemplo como casamento, que chega em casa, a mulher tem atitudes lá que de repente, tipo, quem manda é ela. Mas isso aí está tudo num tom de piada, querendo implantar a palavra de Deus na base da piada. Quando, na verdade, só consegue captar momentos de dar risada. Só isso. Somente isso. Só isso. E por ser essa comunicação risonha, não é levada a sério. Porque como hoje, no próprio ensinamento aqui, estou apagando aqui também. No próprio ensinamento que o Senhor nos dá aqui,
Ele fala com muita seriedade, propriedade e autoridade. Tanto que espanta as pessoas. Então, falar da palavra de Deus em tom de chacota não está naquilo que o Espírito Santo me moldou para estar apresentando para vocês a forma dos ensinamentos. E isso daí nos chega a uma situação, diante dessa explicação, de mostrar o seguinte, como hoje está, que a gente pode analisar a saúde espiritual. Muitos vão dizer, não, eu vou na igreja, lá tem culto de cura, lá tem isso, lá tem aquilo outro, e lá eu recebo o Espírito Santo, e lá, bom, você já conhece o enredo, não vamos entrar no mérito dos questionamentos, que não é essa a intenção, porque nós temos muita coisa para passar para vocês. E aí nós temos que pensar o seguinte, como é que anda hoje a saúde espiritual da igreja? Muito simples. Hoje ela se encontra dentro de uma bolha. A partir dos seus relatos, como você mesmo coloca, lá tem culto de cura, lá tem culto de libertação, lá tem culto de prosperidade, lá tem culto disso, tem culto daquilo. O que é tudo isso, senão uma bolha? Fazer parte de uma bolha. Só que nessa bolha, nós estamos gerando muitas coisas. Dentro dessa bolha, nós colocamos subdivisões, partindo do princípio do chamado religião. Mas essa semana perguntaram para mim, qual a sua religião? Não tem religião. Não tem religião. Não, mas você não segue Deus? Eu sigo Deus. Mas não a religião. E aqui começa o princípio das bolhas. Aí você vai dizer lá que eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou judeu, eu sou islamita. Você vai criando o quê? Bolha, 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 bolha e mais bolha. Dentro de tudo isso daqui. E com esses tipos de situações, você está criando cada vez mais o quê? Intolerância, está? Ódio, discriminação, perseguição, não é isso? E por aí vai. O que é isso aqui, senão viver dentro de bolhas? O que acontece? Cada um cria o seu próprio teor teológico. E aí começa aquela situação, por exemplo, aí, que nem nós temos o exemplo do Hamas. Mais escancarado que esse não dá. Ódio puro, discriminação, intolerância. E está nos próprios estatutos deles. Eliminar Israel. Eliminar todo tipo de judeu. Estou pensando que está mais evidente esse daí. Mas se nós olharmos todas as outras religiões,
num passo de rótulos, onde a pessoa precisa, para se autoafirmar, que é temente a Deus. E isso daí me fez meditar numa seguinte situação. Pode apagar aqui um pouquinho? Veja copiado, todo mundo aí, tá bom? Bom, qualquer coisa pega no vídeo depois aí. Se nós olharmos do tempo, digamos assim, de Moisés, vai, quando ele começou a escrever, que até então era na forma verbal. Mas vamos começar pelo lado escrito, vai. Então vamos pegar como ponto de referência Moisés, e podemos pegar até de Abraão, vai. Começou o pai da fé, começou ali. Então vamos lá, de Abraão começou a brincadeira. Mas Moisés escreveu como seria. Então os anos foram se passando, foi embora, até chegar Cristo. Até então, de Moisés, colocamos aqui, até aqui, todos os seguidores de Deus, todos os seguidores de Deus, o Deus Altíssimo, eram conhecidos o povo do livro. Por quê? Estava sempre com a Torá na mão, os rolos, né? Traduzindo o povo do livro, mas era o povo do rolo lá que não, ele seguia fielmente o que estava escrito. Ok? Até aqui era dessa forma. Com todos os percalços de haver os falsos profetas e tudo mais, os interpretadores, os modificadores da lei e tal, mas sempre era conhecido como o povo do livro. A partir de Cristo, até o início do século III, nós éramos conhecidos como o povo do caminho. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos os seguidores de Cristo, de Yeshua, eram conhecidos como o povo do caminho. O povo do caminho foi aquele que foi perseguido, caçado, durante 300 anos. Foi perseguido e arrebentado de todas as formas. Aí os testemunhos na própria Bíblia. Paulo faz parte disso, Pedro, Tiago, tudo aqui. Marcos, Mateus, João, todo mundo aqui. Ok? A partir do século III, aí começou a mudança de se criar uma religião chamada cristianismo. Começou a haver as bolhas religiosas. Porque então era o mundo inteiro com seus deuses contra Israel. Contra o Deus de Israel. E como é que aquele pedacinho de terra tão insignificante em relação a países no mundo inteiro incomoda tanta gente? Inclusive hoje mesmo, se a gente analisar, como é que um paizinho tão pequeno de Israel, uma faixa de terra, digamos assim, incomoda todo um poderio árabe, onde ele possui um território enorme, riquezas absurdas. E mesmo assim, aquela faixinha de terra tem um Deus tão poderoso, que eu achei até interessante, que não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar um pouco de história, né? E
Vocês sabem como eu sou muito estudioso nesse tipo de coisa. Mas vocês podem acompanhar. Tem um filme que fiz, sabe? Eu sou velho mesmo, então tá tudo certo. Com o Charlton Heston, aquele que fez o primeiro Planeta dos Macacos, aquela coisa toda. Ele fez um filme chamado El Cid. E me chamou a atenção o capítulo final, né, a parte final do filme, onde ele é flechado, né, ele morre, né, mas o desejo dele era de cavalgar junto com o rei, enfrentando os muçulmanos, o Deus Alá. E é muito engraçado que os muçulmanos estavam para tomar justamente ali o castelo, a cidade, e tipo assim, ganhamos a guerra. Aí colocaram o corpo do El Cid em cima do cavalo, com uma bandeira, e soltaram junto lá, o pessoal cavalgando do lado e tal, aquele negócio todo, e marcharam sobre os muçulmanos naquela época, né? E os muçulmanos já tinham falado, não, que ele está morto, nós vamos vencer o Cid, Alá vai vencer, aquele negócio. E a primeira vez que eu assisti uma situação onde diz o seguinte: um corpo morto expulsou o Deus Alá da Espanha. Onde está esse Deus tão poderoso, tão altíssimo? Ah, mas lá em Jerusalém foi tomado por Saladino. Ali foram acordos políticos mal alinhados, uma divisão templária. Quem conhece muito mais de templarismo sabe muito bem o que eu estou falando. Como o próprio Senhor ensina que reino dividido não prospera, e por isso não prosperou a tomada de Jerusalém. Tanto que depois veio o rei Ricardo da Inglaterra, o coração de leão, aquela coisa toda, e não conseguiu conseguir o propósito, porque o propósito não era aquele. Deus não estava aceitando aquele propósito, que era o galardão pessoal, não conquistar para Deus. Tanto que tem aqui esse filme Cruzada, né? Uma das frases bem interessantes no filme é o tipo: se esse é o reino de Deus, que Deus toma conta dele. Porque eu vou salvar o povo. E ele negociando com Saladino, que prova, mais uma vez, que Jerusalém foi conquistada não pela guerra, mas pela política, pelas negociações. Claro que houve guerra, mas mais pelas negociações do que realmente alguma vantagem bélica. Então não tem essa, o Alá tomou lugar, aquele negócio todo. Se tivesse tomado lugar de verdade, vocês não estavam prestando culto em Meca. Estavam lá na torre, lá no domo da rocha. Será tão importante assim Jerusalém. Agora fica aquele museu lá, sem graça, coisa mais ridícula. Eles vão demolir aquele negócio lá. Parece muito mais um cemitério do que algo que remeta a um Deus. Aquela construção. Para quem olha aquilo lá, eu não sei a impressão de vocês aí, mas a impressão que eu tenho é que aquilo é um cemitério, não um lugar santo. É mais fácil olhar para Meca e falar: poxa, vejo mais santidade quando eles se reúnem no Ramadã do que lá. Só para você ter uma ideia. Então, ou seja, a fogueira da vaidade, ou seja, das bolhas, os credos, cada um está se revolvendo em si, começa a criar o quê? Os rompimentos da seriedade. Que no povo do caminho havia um crescimento alarmante. E isso assustou o credo em Roma, Constantino. Como é que nós vamos fazer com esses caras que estão crescendo?
E eles estão vindo para cima de todos os outros deuses. Não, mas peraí, vamos fazer uma política de boa vizinhança? Então vamos enxertar um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco naquele, aquele outro, e virou um que é chamado cristianismo. Que nada mais é que cristianismo é o ungido. Aquele que é ungido. Nada mais do que isso. Ou Messias. Por isso que falam, Jesus Cristo, Jesus ungido. Por isso que inventaram o cristianismo nesse sentido, nesse tom. Tendo feito isso, e começamos a entender onde começam a surgir o quê? O calcanhar da espiritualidade. Vocês já perceberam? Estão apagando. Vocês já perceberam que hoje, qualquer conversa, sempre que você está conhecendo uma pessoa, aquele negócio, eu sou budista. Você é daquela igreja lá que faz oba-oba, que não sei o quê. Você é daquela outra igreja lá que toma aquele pedacinho de pão. Tem sempre rótulos que as pessoas, por não entenderem e se acharem que estão num caminho, entram nessa bolha, dentro das suas próprias razões, e esquecem de analisar. De analisar a profundidade do tipo assim, eu tenho que respeitar o próximo. As suas opiniões. Como o próprio Deus falou, eu só não vou me envolver. Eu não vou cultuar deuses. Eu não vou ficar naquela brincadeira lá de tipo, eu vou entrar em alfa, em ômega, em meditação, eu vou fazer não sei o que, e papapá. Faz o que você quiser, cara, mas eu não vou fazer. Eu já fiz, já conheci tudo esse mistério, já andei por aí. Antes de conhecer a Cristo, eu já andei por aí. Entendeu? Já conheci tudo isso daí. E posso dizer o seguinte, tudo leva a uma certa fantasia. Porque quando se começa a colocar muitos dogmas, a religiosidade vira fantasia. Você entra dentro de uma bolha e realmente, quando ela é estourada, e você dá de encontro com a realidade espiritual, você começa a falar, como eu perdi meu tempo. É sério isso. Isso gera problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas de relacionamento, revolta, tudo dentro do indivíduo. Tudo dentro do indivíduo. Que se não for cuidada, com carinho, com calma, com tranquilidade, a pessoa se perde. Você cria uma pessoa problemática no mundo. Onde morreu, matar, dá no mesmo. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa que há pouco tempo atrás, ligou uma pessoa querendo uma orientação, mas era de uma outra situação religiosa, lá, espírita, e conversando comigo, mas lá eu faço, aconteço, lá e tal, foi um trabalho de limpeza, disso, daquilo, e papapá, mas eu falei, minha visão está sendo essa, e essa, e essa, e essa, e essa. Para que você recupere família, tudo assim, tudo certinho, vai acontecer dessa forma. Tá bom. 2 meses depois eu estou vendo, a pessoa já não está mais onde ela era, conheceu Cristo, está frequentando, família unida, tudo unido, e aquela página foi virada da vida dele. E ele falou, agora eu me encontrei. Glória a Deus. Glória a Deus. Está comigo, está me acompanhando? Não. Não. Mas você orienta as pessoas? Sim.
sou ministro de Deus. Eu não tenho que ficar olhando para bolhas. Eu tenho que olhar para o seu coração, para a sua vida. Aquilo que Deus tem para você, para te tirar de dentro da bolha. Do engano. Por isso que os nossos ensinamentos, muitas vezes as pessoas chegam para nós, mas você bate pesado, você pega pesado, é muito técnico, é muito isso. Mas você queria o quê? Um oba-oba emocional, para que você entre nessa bolha e saia sempre da igreja com aquele gosto de quero mais? Será que amanhã vai vir minha bênção? Será que aí não sei o quê? E não tem uma direção, só tem uma coisa ali que tipo assim, vem na próxima, vem no próximo culto, olha, vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta, vem no sábado, vem no domingo, vem na segunda. Calma. Você tem vida. Você tem que ter vida, porque você tem que aplicar o que você aprende na sua vida. Se você pegar todos os nossos ensinamentos, traz a vida do mundo na visão espiritual, onde nós nos desviamos e aonde nós acertamos. E quando o Senhor mesmo diz aqui, cuidado, alertas, ao mesmo tempo ele nos traz ensinamentos que até mesmo os mais sábios, os mais doutores de teologia que existem hoje, não enxergam vírgulas que estão na palavra de Deus. E aqui nós temos revelado e apontado essas vírgulas. E aí que está o segredo. Nós somos aquela agulhinha que vai estourar essas bolhas. Para que você tenha a oportunidade de olhar fora da bolha e falar, ei, é aqui mesmo que eu tenho que ficar? Não, eu tenho que buscar alimento sólido, chamado alimento sólido. Não um alimento de leite, onde você vai lá, bate palma, canta, aquele negócio todo, sai da igreja suado, feito um porco velho, chega em casa, e de novo essa mesma comida, e lá vem a mulher me encher a minha paciência, e lá, e amanhã tem que levantar cedo, e tem aquela conta para pagar. Enquanto estava no culto, estava tudo na emoção. Saiu do culto e pronto. Parece que o inferno desceu na sua vida. Não é esse o objetivo. Por isso que nós colocamos o nosso telefone à disposição. 24 horas. Aí. Quer conversar? Quer vir tomar café? Quer vir conhecer? À vontade. Porque sempre vai ter ensinamento. Sempre vai ter alimento. Todos que já fizeram uso disso, sabem como é. Sempre tem alimento. E alimento em abundância e sólido. Então, já entrando aqui, aproveitando esse tipo de situação, nós temos aqui uma situação logo inicial, que é na festa de Sukkot, tá? Como todo mundo conhece aí, né, no linguajar popular, tabernáculos, né? O que é essa festa? É aquela festa que celebrava pelas cabanas, né? Faziam lá a tenda, né? Imitando a vida do deserto, né? Então eles faziam uma pequena cabana, né? Que seria um açucás, né? Açucar, e aí várias cabanas, próprias de Sukkot. Então é o plural de cabana, né? Então, tabernáculos ou cabanas, e tem o tempo certo para fazer. São 7 dias. Normalmente ele é feito depois de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, né, do dia do perdão. Né? Então aí, tipo assim, tem praticamente 7 dias depois é feito isso daqui. E são 7 dias de celebração. E nós vamos ver agora que Cristo vai nesses dias. Ele não vai subir com os irmãos.
Por quê? Os irmãos estão tendo um mau comportamento espiritual. O interessante é que mesmo você convivendo com alguém do reino, as pessoas sempre vão querer o quê? Cadê a sua prosperidade? Você é um apóstolo. Cadê o seu carro do ano? Né? Cadê a sua disponibilidade de viajar? Cadê a sua esposa? A resposta é uma só. Pergunta para Deus. Não pergunta para mim. Tem um foco, que é a obra de Deus. Tem um foco. E o mais engraçado, que quando começam a perguntar cadê a esposa, o engraçado é que não tem mulher para acompanhar. É do jeito dela. Vive dentro daquela bolha. Porque realmente para me acompanhar, eu confesso, cara, é um saque difícil. Muitas vezes eu chego à noite lá, tal, eu falo, caramba, pai, como é que eu fiz tudo isso? Eu mesmo falo, como é que eu fiz tudo isso? Se não é a mão dele, tenho certeza. Tenho certeza disso. Aí vem a casa dizendo, mas não para nem para ir, nem para aqui, né? Foco, objetivo, alvo. Eu sou uma flecha do Senhor lançada para atingir alvos. Então para que eu vou ficar me desviando no caminho? Para que eu vou ficar me preocupando com o carro do ano se eu tenho transporte público? Se eu tenho a moto que Ele nos deu? Se eu tenho pessoas que podem me levar, tem Uber, tem tudo que é necessário. E mesmo nesse tempo aí e tal, tem 25 dias mais ou menos, que eu fraturei 3 costelas. Até agora Deus não me deixou parar. Continue produzindo a obra. Mesmo com dor, mesmo com isso, continuei produzindo a obra. Ele continuou me usando. Eu mesmo falava, Deus está doendo. Vai em frente. Como eu chego lá? Vai em frente. Porque com a dor você perde sentido, você começa a olhar mais para o corpo, mais para si do que para o teu próximo. Mas quando Deus te coloca diante do próximo, tua dor some. Porque a dor dele é maior do que a sua. Pô, mas você tem 3 costelas, como assim a dor do próximo é maior que a sua? Se ele está inteiro, está passando por um momento difícil. Mas é difícil. O meu Deus conserta. O dele, ele precisa de uma palavra amiga. Ai, apóstolo, vai ser operado essa semana, não sei o quê. Vamos entrar em oração no meio da madrugada. Qual o problema? Mas você está com as costelas quebradas, e daí? O joelho está bom, né? Mas meu joelho continua firme e forte. Amém, glória a Deus. Qual o problema? Qual o problema? Por isso que eu falo, nós criamos uma bolha de que ministro tem que ser criado dentro daquele patamar. Só que a gente começa a olhar aqui os ensinamentos do Senhor. Ele andava de roupa simples, com simplicidade, e era perseguido. E perseguido por quem conhece a lei, que não admitia, como hoje,
não admitia que aquele insignificante lá fosse algo mais, fizesse milagre, fizesse isso, fizesse aquilo. Não admite. Hoje é um pouco mais maneiro, mas há uns anos atrás tinha igreja que não admitia me chamar de apóstolo. Era pastor e acabou. Não existe apóstolo. Falava na minha cara. Eu falei, então a minha consagração para vocês e nada, então você está no banquinho lá atrás, cara. Não me chama aqui na frente mais. Se vocês não reconhecem a autoridade apostólica, não me chame aqui não. Eu fico lá atrás no fundinho como se não tivesse nada. Para vocês terem uma ideia de como existem bolhas. E muitas bolhas. Eu sou judeu, isso e aquilo, blá, 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 blá. Problema seu. Quer fazer circuncisão, problema é seu, aquele negócio todo, na boa. Você conheceu Cristo? Conheci. Mas eu não gosto daquela igreja, porque é isso, não gosto daquela... Então você está entrando nas bolhas. Porque Cristo mostrou o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ele mostrou o caminho. Então não adianta olhar para aquele lá, para aquele outro, tornar ele santo, bendito, imaculado, aqueles outros lá. Intercede por mim, santa, santo, isso e aquilo. Se o caminho é só Cristo. E outra, ele rasgou o véu, tá? Para que você fale direto com ele. Não é buscando interlocutores pela sua causa. Ele rasgou o véu para que você tivesse acesso à santidade dele. E você ainda está buscando quem interceda por você? Excelente. Vamos lá. Então ele começa aqui. E os irmãos dele começam a falar, mas para quem quer ser famoso, isso aqui, tem que aparecer na festa. Pessoal, e aí a gente começa a analisar identidade. Como eu já falei, já andei muito por aí. Já vi muito ministro fazer muita bobagem. Eu quero unção disso, unção daquilo, eu quero não sei o quê. Todo mundo querendo ser estrela. Como ele mesmo disse no texto inteiro. Se você faz a obra e dá testemunho do que você fez, do que sua igreja está fazendo, é para engrandecimento seu, pessoal. Não é de Deus. Que a gente vê as propagandas das igrejas aí, que aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e por aí vai, né? É só ligar qualquer canal de madrugada, vocês vão achar. Qualquer canal aberto, principalmente, que só tem programa religioso. De madrugada, pelo amor de Deus, é só programa religioso e você vê umas coisas que, olha, dá até medo. Fala assim, cara, os caras não sabem ler Bíblia. E a gente começa a analisar da seguinte forma. Quem está buscando a glória? Quando você faz a tua obra. E Jesus está dando toda a direção. Você quer buscar a glória. Aquilo que você está fazendo. Ele está ensinando os irmãos, hein? Deus ou pessoal? Como ele mesmo ensina, se o ensinamento vem de Deus, vai tocar teu coração. Mas não é para a vanglória daquela igreja ou daquele ministro. Porque é Deus falando contigo. Não é o apóstolo Paulo que está falando com você nesse momento. É Deus.
Ele quer tocar teu coração e perguntar para você. Como você está atingindo uma glória pessoal? Ou você está atingindo essa glória para a honra de Deus? É que nem aquela situação que é muito fácil. Quem gosta de jogo de futebol? A maioria das pessoas aí. Vocês já repararam? As pessoas chegam lá, fazem o gol, o jogador vai lá, tá, comemora, chega lá, dedo pra cima, aquela coisa toda, o Senhor, meu Deus, aquele negócio todo. Beleza, calma. Mas quando chega no campo, jogando bola, aquela coisa toda, durante a partida, chuta o companheiro, adversário, machuca, ou finge, engana, só para levar vantagem, como um vencedor. Nós temos vários exemplos. Mal encostou e já começa aquele negócio. Sai rolando no chão, dando cambalhota, aquele negócio todo que parece que quebrou a perna. E na verdade nisso só foi um empurrãozinho. Então quando você começa a analisar esse tipo de hipocrisia, nós começamos a ver o seguinte: eu não preciso fazer um gol e apontar os dedos para o céu para dizer que eu sou cristão. Se no meio do campo eu engano o meu próximo, eu iludo o árbitro a agir contra o time adversário só para ter vantagem. E se enganar o próximo. O Senhor fez isso alguma vez? Ele enganou alguém para levar algum tipo de vantagem para dizer que ele era de Deus? Ou toda a atitude dele foi impecável? Então, da próxima vez que você assistir um jogo de futebol, presta atenção. Ou se tiver algum jogador aí que vocês conheçam, faça um vídeo para eles. Assim, presta atenção nessa parte. Os atletas de Cristo tem por aí, tem um monte de denominações aí que se diz cristão, aquele negócio todo para jogar bola lá, mas quer levar vantagem sobre o outro, mesmo que seja enganando. Isso é de Cristo. Então Cristo, quando começa a explicar para os irmãos que ele vem para a glória de Deus e não para uma glória pessoal, os irmãos começam a discutir com ele. E hoje em dia, quais são aqueles que estão exigindo de você uma postura, uma posição, de repente empresarial? Você já era para ser executivo, você já era para ser diretor, você já era para ter altos cargos, e já tinha que ter um salário enorme, aquela coisa toda. E aí? Até parente faz isso com você. Não é? Não é isso mesmo? Até parente te cobra. Você quer ver uma coisa engraçada? Página de relacionamento, aplicativos de relacionamento. Primeira coisa que as pessoas perguntam, as meninas perguntam para os homens, né? No que você trabalha? Qual a sua profissão? Quer saber quanto você ganha? Esse é o objetivo. Não tem interesse de levar o quê? Uma vida de status. Mas eu sou cristã. Não quer construir hoje mais nada. Fica que nem aqui mesmo. Jesus dando um ensinamento. Eu estou curando. Mas não é para mim. É para Deus. Quantos hoje estão curando e querendo galardão pessoal? Quantas vezes nós entramos nos hospitais, operamos milagre e saímos calados? Para quê? Isso é para a honra de Deus, dando testemunho.
Aconteceu no hospital tal, e piriri pororó, e é isso que importa. Deus habitou ali. Não fui eu que fiz. Deus. É assim que Cristo faz aqui. Ele vai operando essas maravilhas, esses milagres. Por isso que ele pergunta, se eu posso circuncidar uma criança de 8 dias, no sábado, por que eu não posso curar? Mantendo a lei. Vocês não sabem interpretar a lei? É por isso que muitos abdicaram da lei. Falam que ela caduca. Porque eles não sabem seguir. Não entenderam ela. Não tem capacidade de entender. Ah, mas nós estamos no Espírito Santo. Vírgula. O Espírito Santo fala da lei. Porque a lei é o caminho da verdade. Cristo é a verdade, então Cristo é a lei. E ele mesmo fala, se vocês obedecerem o que eu digo, a verdade vos libertará. 8, 31, 32 é ela. Se vocês obedecerem. Quantas vezes você realmente desobedeceu Cristo? Os ensinamentos do que ele dá? Ah, o cara me fechou no trânsito e já saí dando tiro. Ele não falou para dar outra face? E você já quer sair para briga? Já quer sair para bater? Já quer sair para fazer um monte de coisa? Já quer acabar com a vida do próximo? Então, que Cristo é esse? Que habita em você? Como tem um... Eu até já repreendi, mas ele continua, né? Essa mesma toada. O Cristo que habita em mim, que a saúde do Cristo que habita em você. Quando ele falou isso daí, eu falei, cidadão, volta para a escola, vai. Volta para o berço. Quer copiar uma frase de outra filosofia para onde não precisa. Ele não aprendeu ainda o que significa Santa Ceia. O corpo partido do próprio Cristo em você, em mim, em todos nós. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então não tem o Cristo que habita em você, a saúde que habita em mim, isso não existe. Não existe. Cristo é um corpo só. E ele não aprendeu ainda. Mas é pastor. E tem gente batendo palma ainda. Porque é isso que ele quer. Glória pessoal. E não a glória de Deus. É a mesma coisa aqui, capítulo 8, logo no início. Que nem a gente falou semana passada da adúltera. Que eles queriam lá, ela foi pega adultério, foi pego assim, não sei o quê, vamos apedrejar. E Cristo fez o quê? Ele se abaixou. Começou a escrever na areia. Ele começou a chegar lá, chegou assim para o pessoal, olha aqui. Não, mas você tem que dizer. Pessoal, dá para vocês ler isso aqui, ó. Dá para vocês ler isso aqui? Não, mas a gente quer uma resposta. Você está julgando. Para você ser julgador, julgue-se a si próprio. Você jogaria uma pedra em você? Ou você está isento de ser apedrejado? Por isso que ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você não está julgando a si próprio, mas você está julgando o outro. Você ainda não aprendeu com a lei. Aqui diz,
Os dois devem estar presentes. Não apenas um. Um não prova adultério. Adultério não é feito individual. É feito por duas pessoas. Era isso que ele estava escrevendo no chão. Não dessa forma que nós temos hoje, mas sim da forma hebraica naquela época. Porque estavam nos papiros, estavam nos rolos. Aonde eles iam achar essa situação? Era isso que ele estava escrevendo na areia. E para matar ainda por cima, ele disse aqui, ó. Êxodo. Todo mundo sabe o que é. Êxodo capítulo 20. Onde estão as tábuas. Aqui está escrito, não adulterarás. Ah, mas eu não estou cometendo adultério, estou botando alguém que cometeu adultério, certo? Mas você está querendo adulterar a lei. Cadê as duas pessoas aqui? Você está cometendo aqui adultério duplo. Então você já está errando. Você está querendo adulterar a palavra de Deus? Quem está cometendo mais adultério? Ela, com o pecado sexual? Ou você, com a palavra de Deus? Quem julga quem aqui? Quem julga quem? Por isso o Senhor sempre nos traz a direção de podermos andar na direção dele, na face dele. Podemos ser ricos? Claro. Podemos ser pobres? Óbvio. Mas você aceita o que Deus te dá? Ou você é daqueles que, tipo, se acomoda porque cheguei naquele status e agora sou o máximo? Eu continuo estudando. Eu continuo me dedicando. Continuo fazendo a obra. Continuo levando a palavra de Deus a todos os lugares. Às vezes, num simples bom dia, que Deus te abençoe, a pessoa já olha, a conversa já mudou de assunto. Começa a mudar o assunto. A pessoa, obrigada, eu estava precisando dessa palavra. Sério? Sério? Quer conversar? Tem tempo? Todo. O que você precisa? Se encontrar com Cristo? Busca Ele. Ele mesmo diz, buscai-me. Vocês que estão cansados. É isso. Eu vou aliviarei o fardo. Tem gente que está chegando na igreja bufando porque não está rico. Porque não encontrou a esposa dos sonhos, ou o marido exemplar. Mas nunca se preocuparam em se preparar para ser esposa. Nunca se prepararam para ser maridos. Continuam brincando de ser crianças. Simples. Mas Cristo faz tudo. Você não precisa fazer nada. Que nem o povo daquela época. Corriam atrás dos milagres, mas não de seguir o que ele ensinava. A bolha de hoje, igualzinha. As pessoas estão indo para a igreja atrás dos milagres, atrás da zona de conforto, para dizer que tem uma religiosidade. Mas e o verdadeiro encontro com Deus? Fica para quando? Esse é o seu tempo.
Esse é o seu tempo de se descobrir com Deus. Esse é o seu tempo de você mudar as coisas. Esse é o seu tempo. Deus está te dando esse tempo nas tuas mãos. Faz a diferença. Ouse amar a Cristo como Ele te ama. Ouse obedecer a Cristo como Ele ouve cada vez que você clama no seu choro, no seu lamento, na sua murmuração. Ele ouve tudo o que você fala. Você está pronto para ouvir o que Ele tem para a sua vida? O caminho que Ele tem que te conduzir? Não são familiares. Não são seus amigos. Ninguém vai te fazer tão feliz como Ele é capaz. Busque a Cristo enquanto ainda há tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.